E aí, bora mergulhar de cabeça hoje numa das partes, olha, mais cruciais da nossa Constituição, o título 8, o da ordem social. É aqui que está basicamente o projeto do Brasil para uma sociedade mais justa, com mais bem-estar. E para quem é do direito, entender essa estrutura é simplesmente essencial. Ok, então, para a gente começar, o que é essa tal de ordem social? O artigo 193 dá a letra. E olha, não é nada abstrato não. Pensa assim, ela tem uma base, um alicerce, que é o primado do trabalho, e um objetivo, uma meta bem clara, que é dupla, o bem-estar e a justiça social. Guarda bem essa ideia, porque tudo que a gente vai ver a partir de agora foi pensado para fazer isso acontecer na prática. Beleza. E como a gente começa a construir essa ordem social? Com o primeiro grande pilar, a seguridade social. Dá para imaginar ela como uma gigantesca rede de proteção, sabe? Uma rede que o Estado e a sociedade criam juntos para segurar a gente em momentos de necessidade, seja na saúde, na velhice, em várias situações. E essa rede de proteção à seguridade se apoia num tripé em 3 áreas bem diferentes. A primeira é a saúde, que é para todo mundo, universal. A segunda é a previdência, que aí sim funciona na base da contribuição, né? Para aposentadoria e outros benefícios. E a terceira é a assistência social, que é para amparar quem estiver precisando e essa não exige contribuição. E aqui, olha, atenção máxima. Essa talvez é a diferença mais importante, aquela que sempre aparece em prova, a contribuição. Das 3 áreas, só a Previdência Social exige que a pessoa contribua para ter direito aos benefícios, entendeu? Para se aposentar, por exemplo, tem que ter pago. Já a saúde e a assistência social são direitos de todo mundo, não dependem de pagamento prévio. Certo. E o que guia todo esse sistema? São esses objetivos aí do artigo 194. Eles são tipo uma bússola. Por exemplo, tem a universalidade, para que a cobertura alcance o máximo de gente possível. E um que eu acho incrível é a gestão democrática e quadripartite. O que isso quer dizer? Que as decisões não são só do governo. Trabalhadores, empregadores e aposentados também sentam na mesa. É uma forma de garantir que o sistema olhe para todo mundo. Saindo da seguridade, a gente chega no nosso segundo pilar fundamental para a ordem social, a educação. E a Constituição coloca a educação num patamar super importante, como um direito de todo mundo e uma responsabilidade de todos. E o artigo 205 já começa dando o recado. A educação, olha só, é um dever do Estado e da família, mas com a colaboração da sociedade. A sacada aqui é que não é uma tarefa só do governo, de jeito nenhum. É uma missão coletiva, que envolve todo mundo, com 2 focos: preparar para o exercício da cidadania e qualificar para o trabalho. E tem um ponto central nisso tudo. A Constituição garante a educação básica obrigatória e de graça para essa faixa etária aqui, dos 4 aos 17 anos. Isso é o que no direito a gente chama de direito público subjetivo. Nome complicado para dizer uma coisa simples e poderosa. É um direito que pode ser cobrado na justiça. Se o Estado não oferecer a vaga, dá para exigir. E para garantir que a educação funcione bem, o artigo 206 traz os princípios, que são como o DNA do sistema. Coisas como igualdade de condições para todo mundo entrar e ficar na escola, liberdade de aprender e ensinar, pluralismo de ideias e, claro, a gratuidade do ensino público e a valorização de quem está na sala de aula. Bom, já falamos de seguridade, de educação e agora a gente entra no terceiro pilar. E esse é um tema super moderno, super atual, que a nossa Constituição de 88 trouxe com muita força: o direito a um meio ambiente equilibrado. E aí vem a pergunta de $1 milhão, né? Ok, o direito existe, mas de quem é a responsabilidade de defender e preservar o meio ambiente? Quem tem que fazer isso? E a resposta que a Constituição dá no artigo 225 é, olha, muito poderosa. A responsabilidade é do poder público e da coletividade. Ou seja, não é só o governo não, somos nós. É um dever de todo mundo, de cada um de nós, cuidar do meio ambiente pensando não só na gente, mas nas futuras gerações. E olha que interessante, a Constituição não para por aí. Ela foi específica e deu um status especial para alguns dos nossos biomas mais importantes: a floresta amazônica, a Mata Atlântica, o Pantanal. Eles são considerados patrimônio nacional. E o que isso significa na prática? Que a proteção deles é ainda mais rigorosa. E qualquer uso tem que ser feito com muito, mas muito cuidado para garantir a preservação. E para quem não cumpre a lei? Bom, aí entra a chamada tríplice responsabilidade ambiental. Isso quer dizer que quem causa um dano ao meio ambiente, seja uma pessoa ou uma empresa, pode ser punido de 3 formas ao mesmo tempo. Pode responder criminalmente com um processo penal,
pode levar uma multa, que é a sanção administrativa, e ainda tem a obrigação de reparar o dano que causou, que é a parte cível. Ok, vamos amarrar tudo isso agora. A gente viu esses 3 pilares gigantes: seguridade social, educação e meio ambiente. E agora dá para ver como eles se encaixam para formar um verdadeiro projeto de sociedade. Porque no final das contas, é isso que eles são. A seguridade social, a educação, a proteção ao meio ambiente, eles não são só palavras bonitas na Constituição. São as ferramentas, os instrumentos que a gente tem para alcançar aquele objetivo lá do comecinho, lembra? O bem-estar e a justiça social. E tudo isso deixa a gente com uma pergunta para pensar, né? A gente tem uma Constituição com direitos super robustos, tudo ali, no papel. Mas qual é o maior desafio para fazer tudo isso virar realidade de verdade para todo mundo no Brasil? É uma questão complexa, que vai além do direito e que com certeza continua sendo a grande questão.